Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Christian. Nos últimos dias eu postei um vídeo sobre um conceito de apenas uma regra e uma exceção para contorno de traçado em pistas de corrida, de maneira a você ser o mais rápido possível. Eu tive um feedback muito positivo, gostei muito dos comentários, do pessoal assinando, me perguntando pelo Facebook algumas coisas. Então eu resolvi trazer para vocês um novo vídeo com um exemplo de uma pista bem conhecida. Ou seja, eu vou mostrar para vocês como é que se contorna o S do Senna em Interlagos. Tá bom? O S do Senna em Interlagos é muito bacana de se contornar. Ele é um complexo de curvas e está num autódromo super bacana, que é Interlagos, que é no sentido anti-horário, é uma coisa muito legal de se ver. Bom, lembrando como se executa a regra e a exceção, vou lembrar para vocês. Na regra, pode tomar como qualquer exemplo uma curva de 90 graus, se a curva é para o lado esquerdo, você vai se aproximar do lado direito, vai frear o carro de maneira reta para manter o peso equilibrado. Quando chegar um pouco antes do centro da curva, você começa a trazer o carro para o lado de dentro da curva, solta o freio, começa a retomar a aceleração. Na metade da curva, você toca a zebra pelo lado de dentro e daí para frente começa a rolar o carro para o lado externo, já acelerando praticamente 100% do acelerador, de maneira a tomar a velocidade o mais rápido possível, tá? De retomar a velocidade. Essa é a regra. A exceção é quando você tem duas ou mais curvas juntas antes de você ter uma reta. E aí, por que eu chamo de exceção? Porque você tem que priorizar sempre a última curva antes da saída da reta. Então, dessa maneira, você vai sacrificar ou não fazer tão bem a primeira e a segunda ou a primeira parte para que a última curva seja realmente a que seja mais bem feita para você acelerar o antes possível. Beleza? Então vamos por exemplo, olha lá, S do Senna em Interlagos. O S do Senna, se você considerar uma sequência de curvas a partir da frenagem da reta dos boxes, terminando na curva do Sol, não são apenas duas curvas, na verdade são três, se você olhar o seguinte. Aqui, logo na entrada, a gente tem uma curva de um raio bem maior e aqui uma curva de um raio bem menor, ambas para o mesmo lado. Então você tende a contornar priorizando essa aqui. Porém, se você for priorizar só essa aqui, você não vai levar em conta a última reta, a última curva do S, que é essa perna aqui. Então vamos lá, como é que você deve fazer? Você vai se aproximar pelo lado externo, começar a frear com o volante reto e vai começar a contornar atrasando o ponto de tangência, ou seja, deixando o ponto de tangência um pouco mais para frente. Tá? Por quê? Porque o ponto mais crítico está aqui. Só que se eu fosse considerar apenas esse pedaço e não esse trecho aqui, você deveria soltar o carro para cá. Só que se eu soltar o carro para cá, essa curva aqui vai ficar difícil de ser feita. Então o que você faz? Você mantém o carro pelo lado de dentro na primeira perna, desce reto e já se prepara para fazer a segunda perna com a menor velocidade possível. Tá? Um detalhe aqui é que a curva do Sol, seja com um veículo fraco ou um veículo super forte, você não vai precisar frear na curva do Sol, ela é feita de pé embaixo o tempo inteiro. Então você precisa fazer isso aqui bem feito para o quanto antes você começar a retomar a sua aceleração, mais tempo você vai ganhar até o final da reta, na reta oposta, tá bom? Então o traçado certo seria isso aqui, ó. Mantém isso aqui por dentro para que a segunda perna seja bem feita. E ó como fica fácil de fazer a segunda perna, tá vendo? Você vem, freia, começa a tangenciar, deixa a tangência para um ponto tardio, aqui ó. Só que em vez de você já soltar o kart para fora, o carro para fora, você mantém por dentro na primeira perna para que a segunda perna seja perfeita. Bom, aí nessa hora você está observando o que eu expliquei, pode pensar assim, mas Christian, se você me falou que você vem reto, freia aqui e começa a contornar aqui, durante todo esse espaço de curva aqui, eu vou só esperar o carro rolar? Não tem como eu ganhar um pouco de tempo e acelerar um pouco antes? Muito bem observado. O que acontece? Em casos como esse, você pode aplicar uma técnica avançada chamada de trail braking. Vou escrever para você.
Trail braking. O que quer dizer trail braking ao pé da letra? É você frear no trilho. Ou seja, durante o seu trajeto, o seu percurso, depois que você freou, que você começou a tomar a curva, essa curva ideal é chamada de trilho. Tá? Então o que você faz para fazer um trail braking? Você vai frear no trilho, você vai atrasar a sua freada. E você vai acabar freando um pouquinho para dentro da curva aqui, ó. Vou começar a frear aqui e vai esticar a sua frenagem até aqui mais ou menos. 2 pontos. Primeiro, você está ganhando tempo porque você está andando mais, freando mais tarde, certo? Certo. Só que em contrapartida, aqui, como você está virando o volante, a aderência máxima que o teu carro tem no chão diminui, porque você não está freando exatamente com o mesmo peso com as duas rodas. Você sobrecarregou uma roda em detrimento da outra. Então você tem que saber que você tem menos grip, menos aderência nessa curva. Tá? Isso é feito quando você já tem um certo treino. Você está acostumado a andar, está treinado, está toda hora andando em pista, toda hora acostumando. Então o que você faz? Você atrasa a freada, começa a virar, continua freando o suficiente para ele não desgarrar. Se você frear um pouco mais do que o carro pode, o carro vai perder a traseira. Então você vem freando e controlando o freio. Nessa hora, você, ao manter o carro ainda no trilho, você começa a retomar a aceleração. Ou seja, você vai atrasar a frenagem para conseguir retomar a aceleração e perder o menos tempo possível. Tá? Isso é uma técnica muito bacana, ela é favorecida em algumas situações específicas. Por exemplo, aqui você tem 2 curvas para o mesmo lado, então você pode, uma curva de raio grande em seguida de um raio pequeno, então você aproveita essa de raio grande para deixar para frear nela. Outra coisa que favorece aqui, o relevo de Interlagos aqui, né, nessa parte é inclinado para o lado de dentro, ou seja, você consegue virar e a gravidade está te puxando para o lado de dentro. Mais uma razão para você usar o trail braking. E mais uma razão para você usar o trail braking é quando você realmente tem uma subida, ou seja, você está vindo freando e de repente é uma subida, você pode arriscar e ousar um pouquinho mais porque o peso vai te ajudar a segurar o carro na pista sem rodar. Agora que eu te mostrei como é que o S do Senna é feito, vamos conferir como é que um cara de Fórmula 1 faz aí? Dá uma olhada. Veja a aproximação feita pelo lado externo da primeira perna, ponto de freada bem tardio, execução do trail braking, mantém por dentro na primeira perna para obter o traçado ideal para a segunda perna. A partir daí é só acelerar. Bom pessoal, acho que por hoje é só. É claro que eu gostaria de lembrar 2 coisas. Primeiro, todo o conceito de uma regra e uma exceção baseado, obviamente, em lei da física, em estudos, em gente comprovando na pista como faz. Agora, tem sempre uma ou outra uma outra dica nas pistas que você pode observar. Por exemplo, se a pista é descida, se a pista é subida, se ela é inclinada para dentro, se ela é inclinada para fora, se ela tem algum bump, se ela tem algum remendo, isso tudo pode acabar mudando um pouquinho esse pano geral que eu dei de uma regra e uma exceção. Aí você aproveita, a zebra dá para andar, a zebra não dá para andar. E falando em zebra, pessoal, o próximo vídeo eu vou trazer algumas dicas sobre zebra. A gente tem que atropelar, não tem que atropelar, quando que vale a pena, quando que não vale a pena, por que vale a pena ou não, e mais importante, por que a zebra está lá? Para te ajudar, para te atrapalhar, enfim, vou trazer isso para vocês. E depois, estou esperando já fazer alguma gravação externa e mostrar realmente na pista, no caso vai ser no kart, como a gente executa um traçado. Tá bom? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, peço que cliquem aí em gostei. Se realmente gostaram, peço que se inscrevam no canal para poder receber aviso de novos vídeos. Isso vai realmente me ajudar a subir os vídeos para uma posição bacana no Google.
tá bom? E se você ainda não viu o primeiro vídeo, agora no finalzinho eu vou botar um link aí para você poder assistir. Antes de eu finalizar o vídeo, eu queria pedir o seguinte: eu notei que algumas pessoas me falaram que experimentaram isso na rua. Pessoal, na rua não é lugar de correr. Por favor, respeite os limites de velocidade, respeite as faixas de pedestre, respeite a sua faixa. Trânsito é uma coisa, pista é outra, tá bom? Isso aqui é para ser feito dentro da pista, em circuito fechado. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão. Até mais.